É um privilégio estarmos aqui para lermos uma porção do Evangelho para a sua vida, que está em Gálatas capítulo 2. Eu vou ler apenas alguns versículos para a nossa meditação, que diz o seguinte: Gálatas 2:11. E quando, porém, Pedro veio a Antioquia, resisti-lhe na face, porque se tornou repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte dos de Tiago, comiam com os gentios, o grupo de judeus que estava ali, com Pedro, etc. e tal. Mas, quando chegou Tiago com a turma dele, que era a turma da circuncisão, Pedro se afastou e o grupo também, os não gentios, temendo os da circuncisão. E também os judeus se dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentio, e não como judeu, como obriga os gentios a viverem como os judeus? Bom, é um texto assim interessante que nos mostra claramente Pedro fazendo acepção, Pedro fazendo discriminação, Pedro agindo com preconceito, de maneira que a palavra diz que quando Pedro chega até Antioquia, Paulo fala que ele teve que resistir a Pedro, chegar com Pedro, cara a cara com Pedro, e dar-lhe uma dura. Porque estava Pedro, era normal, Pedro sabia que o Evangelho não veio só para os judeus, ele veio para os gentios e para toda e qualquer criatura, de qualquer nação, de qualquer cultura, de qualquer etnia. Mas quando ele percebe, ou se apercebe, de que Tiago está chegando com um grupo de judeus, que era um grupo de judeus radicais, e que aceitava se caminhar com Jesus, se passasse por alguns rituais como o da circuncisão, e ele percebeu que Pedro, nesse instante, passa a discriminar os gentios. Primeiro, que não tinham passado pela circuncisão. Segundo, não eram judeus. Terceiro, não eram na visão do judeu, que não entendeu a visão e nem a revelação, eles não mereciam promessa. Então Pedro, para não ser questionado, julgado, para não ser chamado a atenção dos irmãos judeus, ele toma uma atitude demonstrando para os judeus que judeu não senta com não judeu, que judeu não come com não judeu, que judeu não bebe com não judeus, sendo que ele fazia isso. E aí a Bíblia diz que quando Paulo percebe essa situação, ele tem que intervir, ele tem que resistir Pedro na cara, porque Pedro se tornou repreensível. O que é uma pessoa se tornar repreensível? É quando, especificamente dentro do contexto, aquele crente, aquele cristão, aquele evangélico, aquele que se diz servir a Jesus, ou aquela irmã que se diz servir a Jesus, começa a andar fora do evangelho, que é a verdade, começa a andar fora da palavra, começa a ter atitudes que não condiz com a palavra. Aí é preciso ser repreendido, porque já deu espaço, já mostrou que se tornou uma pessoa repreensível, sendo que a palavra diz que é para caminharmos de maneira irrepreensíveis.
Quando começa a colocar no lugar de Jesus, no lugar da palavra, no lugar do evangelho, a cultura, o costume, o lugar, o jeito, a maneira, a performance, aí não há espaço para Jesus. E eu fico pensando como Deus deu autoridade a Paulo e como Paulo teve que ter coragem para repreender praticamente esse que fora o primeiro líder da igreja, o primeiro pastor da igreja. Mas Paulo tinha sido chamado também para ser apóstolo, e apóstolo gentio, pastor dos gentios, e quando ele vê que a coisa não está caminhando certo, ele então resolve resistir. O que é resistir? Ele se põe a Pedro, resiste a Pedro, ele se põe diante de Pedro para acabar ali com a sua discriminação, com o seu preconceito, e ele verbaliza para Pedro qual é a verdadeira posição de um cristão diante do ser humano que Deus ama e que tanto precisa de Deus. Bom, isso aqui não é conde carochinha, isso aqui não é coisa inventada agora. Não é diferente da igreja hoje. Você pode ser um bom pastor, você pode ser um bom líder, você pode ser um bom obreiro, desde que você não contrarie o costume dos crentes, não contrarie a performance do cristão, desde que você não contrarie o nosso jeito, a nossa maneira, a nossa síndrome de Gabriela, sempre fizemos assim e vamos continuar fazendo, desde que você não pise no meu pé, desde que você não me exija algo em que eu tenha que me humilhar, desde que você não me exija algo que contrarie a minha vontade para fazer a sua vontade, ó líder, ó pastor, e ainda que a sua vontade esteja estabelecida na palavra, ainda que você simplesmente está orientando para que vivam segundo a palavra, seja ovelha de Jesus na palavra, seja serva de Jesus na palavra, aí você acaba contrariando, porque hoje muitos que se dizem que servem a Deus, ou que estão servindo a Deus, parece mais se é homem, parece mais umas meninas. Se é mulher, parece que não amadureceu. Se é que amadureceu. Você tem que estar pisando como se estivesse pisando em cacos de vidro, para que A, B ou C não fique com raiva, não se aborreça, não se entristeça. Olha, gente, pelo amor de Deus, uma vez que eu me tornei irrepreensível, aleluia, glória a Deus. Uma vez que nós nos tornamos repreensíveis, ou seja, nós demos o espaço diante de Deus, diante dos homens, diante dos demônios, diante da palavra, para sermos repreendidos. Então temos que ser repreendidos. Porque é a verdade que está em jogo, é o evangelho que está em jogo. Por isso que as igrejas estão cheias hoje. Onde está cheia? Mas cheia de crentes vazios, cheia de crentes rebeldes, cheia de crente que não se submete, cheia de crente desobediente. E quando o crente apronta aqui, já tem meia dúzia de igreja, de pastor, de pastoras, ou de missionários e missionários dizendo: vem para cá. Ele é muito mal aí, ele é muito rígido, é muito grosso, não tem amor, vem para cá. Aí você só vê o crescimento das igrejas de alguma forma, o enchimento, ou a evasão, ou o êxito de uma igreja para outra de crentes problemáticos. Vem 5, sai 10. Ou vem 10, sai 5, sai 20. E
como a opção para estar na igreja e caminhar em Jesus é livre, até porque, graças a Deus, Ele nos amou de tal maneira, esse arraial, esse lugar onde nós nos reunimos, na verdade, como igreja para adorar Jesus, ele está de cancela aberta. Então não pisa no meu pé, porque senão eu vou para o vizinho. Aí o senhor vai perder a mim como membro, vai perder mais um dizimista, vai perder mais um frequentador, e na verdade está dizendo assim, eu vou ajudar a emperrar a obra de Deus, que é de Deus, e depois deixa Deus me pegar de morro abaixo. É isso que a pessoa está dizendo. É isso que Paulo estava dizendo para Pedro. Você está fazendo discriminação, preconceito. Deus vai te pegar de morro abaixo. Bom, depois que ele repreende a Pedro e diz: quando os judeus não estão aqui, você vive tranquilamente com os gentios adorando a Jesus. Mas quando os judeus chegam, você se afasta, porque ele se sente uma categoria, uma casta especial, e não se pode mexer com eles. E hoje estamos também vivendo a mesma coisa. Tem gente que talvez porque ele é um pastor, talvez porque ele é um presbítero, um diácono, um missionário, ou parente de um líder proeminente na igreja, ou porque é um bom dizimista, ou porque está somando mais número na igreja, ou porque é parente, se faz de tudo para não contrariar, para não repreender. Mas a Bíblia diz que se tornou repreensível, tem que ser repreendido e resistido na cara. É isso que o texto fala. A igreja no seu nascedouro já estava nascendo dividida. Gentios e judeus, que agora se tornaram igreja, estavam divididos por questões de costume, de cultura, de performance, de mente fechada. E ninguém diz aqui para frente que Paulo estava jogando conversa fora. Ninguém diz aqui para frente que Paulo estava dando indireta. Como eu também não sou de jogar conversa fora. Eu também não sou de jogar indireta. Viu, meu irmão? Viu, minha irmã? Você sabe muito bem o que eu estou te falando. Eu não jogo indireta não, eu falo na cara. Dentro do evangelho, dentro da palavra. Eu falo na sua cara. Eu não sou de ficar falando nas entrelinhas também não. Eu falo a palavra como ela é. Seja lá o que você acha que você é, seja você homem, seja você mulher, seja lá ou não homem, não mulher, o problema é seu. A hora que me encontrar, onde quiser encontrar, onde você estiver, que me vê, venha conversar comigo sobre o Evangelho. Ou então me pergunte se eu sou de ficar nas entrelinhas, se eu sou de ficar dando indiretas. Indireta é para mocinhas, menininhos, que não amadureceu, está na barrinha da saia da mamãe, está tomando mamadeira. Aleluia. E eu vou te mostrar na palavra, eu não jogo indireta não, falo com você na sua cara o que tiver que falar dentro da verdade do Evangelho. Assim como Paulo fez, assim como Pedro teve que aprender com Paulo, que era o mais antigo da igreja, era o pastor da igreja, o primeiro pastor, o primeiro líder, o primeiro apóstolo que estava comandando a galera, amando de Jesus. A missão foi determinada para ele, confirmada na beira da praia 3 vezes: você me ama, você me ama, você me ama. Então você vai apacentar, você vai cuidar, você vai alimentar. Mas quando ele se tornou repreensível, ele foi repreendido. O Evangelho, ele tem que ser lançado e ele tem que ser falado com verdade, porque é verdade. Não importa o que você acha, o que você pensa, não importa a sua ideologia, importa o que o Evangelho quer e determina. E não é o Evangelho de ficar mandando falar nas entrelinhas, ficar jogando indireta.
Esse negócio de ficar jogando indireto, isso é coisa de homem que não é homem, ou de mulher que não é mulher. Porque quem é homem chega e fala, ó, a situação é essa, 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 essa. Posso estar até errado, equivocado, e se eu tiver, eu quero aprender agora se eu estou errado, dentro do Evangelho. Isso é uma coisa linda, isso é coisa de homem. Ou chegar e falar, a minha afirmação é essa porque é isso que o Evangelho fala. Não estou mandando ninguém dar recado e estou chamando o pombo correio, né? Bendita e maldita a hora em que inventaram o Face. É bendito, é bom, mas também é maldito. O Facebook, o Zap, Messenger e outros meios. Não se tem coragem de vir falar na cara, então manda-se a mensagem por esses meios de comunicação, por essas redes sociais. Agora não, é só chegar, me parar, sabe onde eu moro, onde eu passo, onde eu estou, onde eu vivo, onde eu convivo, onde eu reúno. Venha conversar comigo. Porque se tu, ó, abençoado e abençoada,